Alô pessoal, o meu bom dia, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Hoje até o título do nosso vídeo, como vocês viram aí na capa, é até um pouco estranho, né? Porque a gente falar que Jesus é o fim da linha, né? É um dito popular assim para as coisas ruins. Mas nós vamos iniciar o nosso vídeo com esse título, mas vamos ver no final o que significa Jesus ser o fim da linha. Né? Nós temos aí então o título de Jesus é o fim da linha. Por que Jesus é o fim da linha? Poderia dizer assim, Jesus é o fim da linha, é o fim da picada, é o fim da trilha, né? É o beco sem saída, é o fim da estrada. Mas antes de nós entender isso aqui, que ele é esse final, nós vamos ler alguns textos bíblicos para nós, então, abalizar aquilo que nós vamos estudar a respeito. Beleza? Vamos então aos estudos aí. Acompanhe. O que é que nós vemos aqui? Vocês podem me acompanhar na Bíblia de vocês, se tiverem, senão anotem aí daí. Por quê? Se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Não é fácil, né? Esse texto, dependendo da maneira como nós lemos, até assusta. Não resta mais, né, se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido pleno conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia só pela palavra de Deus e pelas testemunhas. De quanto maior castigo cuidai vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Olha que situação. Pode uma pessoa chegar uma situação de não chegar ao ponto, rejeitou Jesus, não tem mais sacrifício pelo pecado. Não tem. É complicado. Significa perdição eterna. E nós vemos que quando a pessoa chega nesse ponto aqui de ter recebido pleno conhecimento da verdade, a pessoa diz, eu sou cristão, tal, congrega com os cristãos e tudo. É uma pessoa que depois, se ele passar a descrer no Filho de Deus, ele está pisando o Filho de Deus, está fazendo do sangue da aliança, porque ele foi santificado, é uma coisa comum, como um sangue de um rato, uma coisa assim. Né? Um sangue que para ele não tem valor. Essa parte aqui, o sangue da aliança com que foi santificado. Vamos entender, amados, que essa palavra santificado significa separado. Significa uma pessoa que abraçou a fé e viveu lá, aprendendo das coisas de Deus, se inteirando, conhecendo tudo, no meio dos crentes, lá dos cristãos, participou da reunião, tudo. Então, essa é uma pessoa que ele foi santificado porque ele teve algum tempo separado das coisas desse mundo. Ele teve como que fazendo uma experiência lá. Certo? E nesse caso, uma pessoa nesse estado vai estar fazendo agravo ao Espírito da graça, quer dizer, está se declarando abertamente inimigo de Deus. E está pondo Jesus novamente ao vitupério, quer dizer, à vergonha. Vamos ver mais outro texto aqui, para nós entender.
Veja bem que Hebreus, mesmo, capítulo 9, versículo 22, diz assim, que quase todas as coisas segundo a lei se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, vamos entendendo essas coisas aqui. Para que haja remissão de pecados, é preciso, segundo a lei, mas não só segundo a lei. Aqui o escritor dos Hebreus está falando para os hebreus que eram acostumados com sacrifício de animais, derramar sangue de animais, né, como expiação do pecado. Então, portanto, já desde lá da lei, já era necessário o derramamento de sangue para a remissão dos pecados. E o mesmo livro de Hebreus, agora no capítulo 10, versículo 4, o que querendo dizer? Porque é impossível que o sangue de todos e de modos tire os pecados. O que nós entendemos aqui? Entendeu o seguinte, que lá no começo, quando o Senhor deu a lei a Moisés, e então foi montado o tabernáculo e foi iniciado todos os seus rituais, o sacrifício de animais era algo que tinha de acontecer para que então houvesse a remissão dos pecados do ofertante. Mas essa remissão dos pecados acontecia não porque era por causa do sangue dos animais, acontecia porque eles sabiam que iria vir para eles o Messias, em algum tempo o Messias viria, e então ia redimir o povo dos seus pecados. E era nessa esperança e com essa fé que eles sacrificavam animais como uma sombra daquele que havia de vir, como um símbolo do Messias que havia de vir. Portanto, que Jesus é chamado de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Era aquele cordeiro sacrificial. Outro texto aqui, Hebreus 10, o versículo 11, e assim todo sacerdote aparece cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes, era todo dia, os mesmos sacrifícios, sangue de animais, né? Os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados, sangue de animais jamais tira pecado. O que tirava o pecado era a fé do ofertante naquele sangue de animais como um símbolo do Messias que haveria de vir para livrar Israel, que então seria sacrificado. E agora nós vemos aqui falando do próprio Jesus, mas este, já falando agora de Jesus, este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Quer dizer, os sacerdotes levíticos, o que acontecia? Deus separou eles da tribo de Levi para serem sacerdotes e, enfim, trabalhar do trabalho religioso. E então, eles, os sacerdotes, né, eles que trabalhavam aquela parte dos sacrifícios de animais, tudo, e o sumo sacerdote pegava o sangue dos animais. Só o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, um departamento do templo, que unicamente o sumo sacerdote podia entrar uma vez por ano, com sangue desses animais. Já Jesus, ele é também sacerdote. Ele é o sumo sacerdote da nossa confissão. Os sacerdotes do tempo da lei lá para a nação de Israel eram da tribo de Levi. Para a igreja, todos os que são membros da igreja, são membros do corpo de Cristo, são sacerdotes, podem ministrar. E Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Veja que só o sumo sacerdote podia chegar na presença de Deus diante da arca
e oferecer sangue. Então Jesus, o que fez? Ele ofereceu o próprio sangue, substituindo o sangue de animais, agora o verdadeiro sangue aceito por Deus, né? E ele então entrou no Santo dos Santos, o véu, no momento da morte dele, o véu do templo se rasgou de alto a baixo, ficando aberta, livre entrada para todos aqueles que são do corpo de Cristo, têm livre acesso à presença de Deus, apresentando o sacrifício do Senhor Jesus, o sangue do Senhor Jesus, o sangue perfeito, o holocausto perfeito, pagamento pelos nossos pecados. Então, acabou, desde que Jesus morreu lá na cruz, claro, ele ressuscitou, né? Mas desde o momento que ele morreu na cruz, então acabou o sacrifício de animais. Passou a valer o sangue do Senhor Jesus. Por isso que diz que lá os sacerdotes levitas, eles precisavam diariamente estar oferecendo sacrifício. Mas, porque eles eram falhos, eles morriam. E Jesus, ele sendo eterno, né? Ele morreu, ele ressuscitou, está vivo, não mora mais. Então o sangue que ele ofertou uma vez, pagou tudo. Percebe? Então é isso aqui. Agora o que nós vimos? Depois que nós aprendemos que antigamente era o sangue de animais, como uma sombra do sangue de Cristo, que era para a remissão dos pecados, mas que a partir de Jesus, por causa na igreja, então caiu fora o sacrifício de animais e passou a ser sangue do Senhor Jesus, o purificador do pecado. Veja bem, não é sangue de animais, não é sangue nenhum. Somente o sangue do Senhor Jesus que pode remir os pecados, pode apagar, zerar todos os pecados daqueles que creem. Entende? Daqueles que creem. Então não tem mais outro meio pelo qual possamos ser salvos, a não ser crendo desta maneira. Agora o que acontece? Por que para aquela pessoa que depois de ter o pleno conhecimento da verdade, quer dizer, da Sagrada Escritura, o pleno conhecimento de que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus, é o que tira o pecado do mundo, unicamente ele, mais ninguém, mais nada. E a pessoa abandona isso aí. Por que essa pessoa não tem mais condição de voltar atrás? Porque não existe mais sacrifício pelo pecado dele. Se essa pessoa não acredita que o sangue de Jesus perdoa todos os pecados, então esta pessoa está simplesmente condenada, porque não existe outro sacrifício que seja aceito por Deus. Entende? Agora vamos ver aqui outras passagens. Quer ver? Uma passagem muito importante aqui, que muitas pessoas sofrem. Hoje em dia, no cristandade, são aterrorizados, vivem amedrontados diariamente por causa dos púlpitos do terror, dos púlpitos dos obreiros, que ensinam errado as pessoas para poder ter domínio das pessoas mais simples, né, que não conseguem estudar as escrituras, se inteirar da verdade, então são enganados por isso. O texto usado para terrorizar é esse aqui, amado. Hebreus mesmo. Como que pode a palavra de Deus aterrorizar alguém? Sim, amados, é como a palavra de Deus é como uma faca bem afiada, que, digamos assim, ela pode cortar o alimento para nós sustentar, como pode nos cortar nós mesmos, até cortar uma artéria de grosso calibre e a pessoa morrer. Vai depender de quem usa ela. Ela é uma espada de dois gumes. Então, a palavra de Deus usada em mãos erradas, em mãos de lobos vestidos de ovelhas, amados, faz estrago, como de feito. Veja Hebreus capítulo 6, do versículo 4 ao 6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial
e se tornarem participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Veja que este texto, ele é como que se encaixa com o primeiro texto que nós vimos. O primeiro texto nós vimos aqui que aquele que tem pleno conhecimento da verdade, aquele que já se inteirou da vontade de Deus, das Escrituras, aquele que já foi participando do Espírito Santo, enfim, conheceu as Escrituras, a verdade, não é uma pessoa que não conhece a Escritura, é uma pessoa que já se inteirou da verdade. Essa pessoa, quando ela deixa do Senhor Jesus, o que ela está fazendo? Ela está pisando o Filho de Deus, profanando o sangue da aliança que foi santificado, quer dizer, que aquele sangue da aliança que ela acreditava lá no começo, e fez agravo ao Espírito da graça, o Espírito Santo. Agravo ao Espírito Santo é gravíssima. E por esse motivo, então, já não resta mais sacrifício para os pecados. Se o sacrifício de Cristo a pessoa não acha que é suficiente para a sua salvação, então não tem mais sacrifício para remir os pecados dessa pessoa. Então, quando muitos lugares que eu já vi, eles usam isso para pôr na mente das pessoas que a pessoa pode perder a salvação. O que não acontece, não é bíblico, é um engano ou, não sei se muitas vezes voluntário, e muitas vezes por ignorância a pessoa não sabe e entende dessa maneira que a pessoa, por exemplo, que está lá na denominação. Denominação é uma coisa. Igreja de Cristo, corpo do Senhor, é outra coisa. Dominação está cheia no mundo, todas umas, né, tentando tirar membro das outras lá, tentando crescer mais, uma ser melhor que a outra. Existe inveja, é carnalidade. Denominação é carnalidade. É divisão, o povo que está dividido não pode ser o corpo de Cristo. Como que o corpo de Cristo vai estar dividido de tanta maneira assim? Então entende, o corpo de Cristo é único, é um só. Então o que acontece aqui é que muitas vezes as denominações, se a pessoa não sente de sair fora de lá, ele diz assim, se é Deus enviou, e daí aplica esse texto, porque é impossível, saiu da igreja, é impossível, não tem mais sacrifício, não tem mais salvação. E põe na cabeça da pessoa que a pessoa não tem mais salvação. Ou só vai ter salvação se voltar para lá. Entende? Agora, pelo amor de Deus, aquela pessoa que está vendo esse vídeo, se pensava dessa maneira, se aprendeu dessa maneira, volta a ler as escrituras, volta a conversar com outras pessoas, compara as ideias com o que está escrito e veja a verdade qual que é. Para ter a alegria da salvação, sabia que a salvação ninguém perde. Aqui o que aconteceu? Daí a pessoa pode dizer, mas aí o texto está dizendo que perde. Aqui, amado, isso aqui que está falando é o seguinte. O escritor aos Hebreus, veja que ele já escreveu aos Hebreus. Os Hebreus eram aquelas pessoas que viveram a lei, que estavam lá na lei, e que eles ouviram a mensagem do Evangelho e, tipo assim, disseram, bom, parece que é uma coisa boa, então vamos lá ver se é assim mesmo, ver se compensa. Daí passaram a viver com os cristãos, vendo que o que está determinado para a igreja é totalmente diferente do que foi determinado para o povo de Israel. Então eles começaram a ficar arredios. Não, mas aqui não sacrifica animais, eles não guardam sábado,
ele não guarda muitas coisas da lei aqui, etc. Então eles começaram a olhar no cristianismo uma diferença muito grande dos costumes judaicos. E por isso, então, eles passaram a não crer. Eles viveram lá com os cristãos. Aqui nós vemos, amados, que não é todos eles. Que teve muitos que estavam sendo manipulados para voltar para o judaísmo, mas o apóstolo Paulo mandou carta lá, voltou lá. E o que aconteceu? Alguns continuaram na igreja do Senhor Jesus, no seu corpo, e outros ficaram na dúvida, não. Acho que não é assim que funciona, melhor eu vou voltar para o judaísmo, voltar para outra coisa. Então, essas pessoas não é que eles perderam salvação, é que eles já não eram salvos, eles não eram salvos. Eles foram lá, eles ouviram o evangelho, se empolgaram, se emocionaram e não, vamos lá. Mas quando eles viram que é diferente do judaísmo, não aceitavam, porque eles estavam enraizados no judaísmo. Então, o sacrifício de Cristo, todas aquelas coisas para eles não tinham valor. Não tinha valor o sacrifício de Cristo, mas e é o sacrifício de Cristo que perdoa o pecado. Eles não aceitaram esse perdão pelo sangue do Senhor Jesus, é porque já não eram salvos. Porque se eles fossem salvos, eles não iam rejeitar, porque o salvo não rejeita o sacrifício de Cristo. O salvo pode estar numa denominação, ele pode sair de lá, ele pode ficar sem denominação nenhuma, porque nenhuma de Jesus não deu nome para a sua igreja. O único nome para a sua igreja é o nome dele. Ele falou a minha igreja. Então o Senhor Jesus Cristo tem a igreja dele, que são aqueles que ele mesmo traz para o seu corpo. Esses que são os seus escolhidos, e esses não perdem a salvação. Como que digamos, como que eu vou arrancar, estava digamos, no meu corpo, o meu fígado, como que eu vou arrancar meu fígado e jogar fora? Não tem como. O Senhor Jesus prometeu que aquele que ele recebe, ele não larga mais. Então, o que significa esse estudo nosso de hoje era justamente isso. Então, olha, esses textos aqui, amados, você que acreditava que era possível perder a salvação, você está liberto desse perigo. Você crê que o Senhor Jesus te salvou, que ele te salvou, porque você não adianta você fazer nada para a salvação, que não adianta se sacrificar, lutar, não sei, pela salvação, que não é isso. A salvação é graça de Deus, é presente de Deus para nós. E que o sacrifício de Cristo pagou, está pago, não tem dívida. Pecados passados, presentes e futuros estão liquidados perante o Senhor. Entende? Então não tem como perder a salvação. Ah, mas eu cometo esse pecado, aquilo. Amado, é preciso lutar sim contra o pecado. É preciso dominar o nosso corpo e evitar o pecado ao máximo possível. Mesmo evitando, ainda pecamos. Aquele que diz que não peca, mente. Se engana a si mesmo e está dizendo que Deus é mentiroso. Então temos de confessar que nós pecamos, sim. Mas que Jesus Cristo é o nosso advogado, e é o advogado que não perde causa diante de Deus. Então temos a segurança. Esse texto, amado, não é que a pessoa perde a salvação. É que ele está dizendo que a pessoa que, depois de ter tudo ali na frente, de entender que o caminho, a salvação, a solução é Jesus Cristo, não acreditar, ele vai ir para frente desse jeito. Não tem mais para onde ir, não tem para o próximo passo. Observe aqui, ó. Eu coloquei essa gravura, que nem vocês viram na capa do vídeo e no início do vídeo. Essa gravura, o que é? Uma linha, né?
uma linha de trem que chega no fim. Acabou os trilhos. O que nós vemos lá para frente? Fogo e escuridão. Isso significa que até que era onde nós podíamos ir. Quem passar daqui vai cair na escuridão e no fogo. Percebe? Então, o que acontece? Que Jesus é como aquela placa da advertência no final da linha, que terminou. O próximo passo vai ser o fogo. Não tem como. Então, por isso que eu coloquei nesse vídeo esse título, né? Que Jesus é o fim da linha. Porque não tem mais para onde ir, não tem outro Salvador, não tem sacrifício. Se não aceitamos Jesus, vamos aceitar quem? Como esses trilhos lá na Funida não tem nada mais. Não tem nada. Só tem escuridão, só trevas e fogo. Como vocês viram no início do vídeo. Então, é mais ou menos assim a pessoa que chega até aqui, não acredita e resolve abandonar, resolve desviar a placa, resolve, digamos, contornar a placa. Não, eu vou ir lá, vou ver que aqui não me serve, eu vou lá. O que é que vai acontecer para essa pessoa? Qual é o destino dessa pessoa? Observe essa gravura. Às vezes nós vendo as coisas até parece que... Eu vou colocar aqui em tela cheia para que se passe a ver melhor. Tá vendo aí? Essa pessoa aqui, então, veja que nós vemos ali uma mão, né, e a pessoa que despencou, foi lá para baixo. O que nós estamos vendo aqui? Uma torre, né? A torre Eiffel. É espécie assim, digamos, uma pessoa que lá da torre se jogou para a morte. Se lançou para a morte. A mão estava ali tentando acudir, tentando salvar, mas ignorou, não quis. Então, deu um mergulho para a morte. A gente não fala a palavra certa, porque vai contra a diretriz do YouTube e a gente coloca lá os vídeos também. Mas é isso que acontece. É esse o que acontece, né, quando a pessoa não quer segurar a mão do Senhor Jesus, não quer parar quando a linha termina, saber, entender, né, que Jesus Cristo é o fim da linha, é o fim daquela picada que abre no mato, né, chega lá, vai a picada, termina num barranco lá do abismo. Chega com um beco sem saída, chega no final, não tem mais para onde ir. Não tem saída. Então, amado, aquela pessoa que chega até Jesus Cristo, chega a conhecer o Senhor Jesus, não tem mais saída. Ou abraça ele e fica ali, se sustentando, ou se lança naquela livre que nós estamos vendo aí nessa gravura. Certo? Aqui a gente vai... Aqui nós vamos encerrando este vídeo. Creio que os que são salvos, reconhecem. Mas tem muitas pessoas, amados, que são salvos e estão aí espalhados aí pela cristandade, sofrendo com um texto mal interpretado, perdendo a alegria da salvação, perdendo de ter uma vida de alegria em qualquer circunstância, né? O Salmo 139 fala que o nosso Deus não tem como nós sair da presença dele. Que ele está à nossa frente, está à nossa retaguarda. Em resumo, o nosso Deus está como uma redoma em volta de nós. Está como uma redoma, nos protegendo. Então nós estamos ali, na vontade do Senhor Divino. Quando nós, né, entendemos a Sagrada Escritura, aceitamos o Senhor Jesus como nosso único, porque infelizmente tem religiões por aí, igrejas por aí, dizendo que nós temos de fazer nossa oração para fulano, daí fulano vai interceder por nós com Jesus e tal e tal. É mentira. E mentira do diabo. É mentira.
o véu se rasgou de alto a baixo, abrindo caminho para nós chegar à presença do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus, por Ele, pelo sangue dele, nós não precisamos de intermediário para nós chegar ao Pai, e nem de intermediário para nós chegar ao Senhor Jesus. Se nós cremos, a fé vai operar em nós e nós podemos dispensar outros intermediários, outros advogados ou advogadas, como ensino. Vamos direto ao Senhor Jesus. Se o nosso Deus, como diz o Salmo 139, está como uma redoma nos protegendo, para que nós temos que ir em outros intermediários? Não há necessidade. É a fé operando em nós, pronto. Tá bom? Então aqui a gente termina este vídeo. Mais uma vez agradeço pela companhia de vocês, pela paciência de vocês, e espero que vocês compartilhem esse vídeo com outras pessoas, né? Vamos falar do verdadeiro evangelho para todas as almas que nós amamos, né? Jesus comprou com o sangue dele. E era isso então. Terminamos por aqui. A minha oração é para que o Senhor te abençoe, te guarde, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja aí com você, com a tua família. Ore por mim também, se for do agrado do Senhor, se vê no próximo vídeo. Portanto, até lá, na paz do Senhor Jesus. E fique com Deus.